Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais um conteúdo de desenho geométrico. Vamos continuar falando de arcos capazes. Então vamos lá. Arco de 90 graus, vamos falar um pouco hoje. Então eu tenho um ângulo 90 graus e eu quero traçar o arco capaz dele em relação a esse segmento BC. Lembre que eu preciso encontrar todos os pontos que enxergam BC sob o ângulo de 90 graus. Então, quando eu marcar um ponto lá e ligar até o C e ligar até o B, tem que formar 90 graus, tá? Então, como que a gente fez com o agudo? A gente pegou o ângulo, transportou ele aqui na parte de baixo, e a partir desse ângulo traçou uma perpendicular e traçou a mediatriz. Aonde cruzasse, a gente marcava o centro do arco. Perceba que, com o ângulo 90, eu não preciso fazer tudo isso. Na hora que eu transferir esse ângulo 90 para cá, primeiro que eu consigo já traçar o ângulo 90 aqui assim, né? 90 graus sem problema nenhum. Não preciso ficar fazendo medida nem construindo. Olha lá. Aí, aqui está o ângulo 90 graus. A perpendicular é o próprio segmento BC. Então, esse ângulo não há necessidade de estar aqui. Você não precisa fazer, porque a própria perpendicular já está desenhada, é o próprio segmento BC. Então, o que a gente precisa? Da perpendicular, que é o segmento BC, e da mediatriz. E da mediatriz, aonde cruzar o BC. Mas a mediatriz cruza o BC exatamente no ponto médio. Então, vamos achar só o ponto médio. Pega seu compasso, faz o arco, mantém a abertura maior que a metade, ponta seca no outro ponto, ponta seca no outro ponto, e traça. Olha só, se quiser traçar a mediatriz pode, mas ela não vai ser útil nesse exercício. O que interessa pra gente é somente o ponto médio. Mas peraí, se o ponto médio é o centro do arco capaz, porque ele é o cruzamento da perpendicular com a mediatriz, se eu abrir do ponto médio até o B e fizer a circunferência, o arco, olha lá, fiz a parte de cima. Se eu continuar, faço a parte de baixo e formo exatamente o que então? Uma circunferência perfeita. Então, o arco capaz do ângulo 90 graus é exatamente a circunferência que tem como centro o ponto médio do segmento que você quer. Tá? Olha a consequência que isso traz. Então, se eu pegar um ponto qualquer aqui, marcar o ponto P, e ligar esse ponto até o C e até o B, esse triângulo que formou aí, ó, é um triângulo retângulo, porque esse é o arco capaz do ângulo 90 graus. Então, todos os triângulos que ficam inseridos em meio arco de circunferência, ó, são triângulos retângulos. Qualquer ponto que você pegar aqui forma triângulo retângulo. E a hipotenusa desse triângulo retângulo é exatamente o diâmetro. Tá? Veja quantas relações a gente consegue tirar aqui, tá bom? Então, para construir o arco capaz de 90 graus, acha o ponto médio, faz a circunferência inteira. O arco capaz, né? Vamos dar destaque para a nossa resposta aqui. O arco capaz é essa parte em azul aqui, ó, tá? Ok? Então, essa é a resposta que eu quero. Todos os pontos que enxergam BC sob o ângulo de 90 graus. Vamos lá então, vamos sofisticar um pouco mais agora. Arco capaz de um ângulo obtuso, uma medida que está entre 90 e 180 graus. Então eu tenho o alfa lá e eu quero fazer o arco capaz em BC. Então, vamos transportar o alfa. Primeira coisa então, transporta o ângulo alfa. Abre aqui o seu compasso, transporta para cá. Ok? E agora, pega a abertura do arco, a abertura daqui até aqui, ó, e transporta para cá. Olha lá, transportei o ângulo alfa.
ok? Beleza. Vamos lá, o que que a gente quer? Quer a perpendicular em relação a esse ângulo e a mediatriz de BC. Vamos fazer a perpendicular primeiro. Então, prolonga um pouco. Então, é sempre bom já fazer prolongado aqui, tá? Já faz prolongado. E aí, constrói a perpendicular. Ponta seca no B. Corta de um lado. Corta de outro. Ponta seca onde cortou. Abre mais que a metade. Faz o xizinho. Faz um arco. Mesma abertura. Faz outro arco. Ó lá, conseguiu um ponto. Ali forma 90 graus. Ok? Repare que, em relação ao ângulo agudo, a nossa perpendicular, ela ficou decrescente. Ela ficou no sentido aqui, para baixo de BC, a partir do ponto B. Tá? Então, o cruzamento que a gente procura, ao invés de dar em cima, ele vai dar embaixo, porque na hora que eu traçar a mediatriz, vai cruzar aqui embaixo agora. Então, ele está sendo oposto ao ângulo agudo que a gente fez no outro vídeo, tá? Então, faz a mediatriz agora de BC. Ponta seca em B, em C, abertura maior que a metade, faz um arco, mesma abertura, ponta seca em B, faz outro arco. Traça a perpendicular. Tá lá? Quem é o centro do arco capaz? É esse ponto aqui, O1. E agora, lembra o seguinte. Toda vez, então, que você está perto do objeto que você tem que enxergar, você tem que abrir muito o seu campo de visão para enxergar esse objeto inteiro. Então, os pontos que você vai enxergar ele são poucos comparados quando você está distante desse objeto. Na hora de fazer o arco capaz, ponta seca em O1, abre até B e cuidado, hein? Ó, é essa partinha aqui, ó, e risca até C. O arco capaz é esse aqui, ó. Tá vendo? Ó. É só isso. Ah, e a outra parte? A outra parte não faz parte do arco capaz do ângulo alfa, tá? Aquele ângulo alfa lá, só pra gente confirmar, ele tá com 120 graus, tá? Então, esse é o arco capaz de 120 graus. Como que eu acho a outra parte? Pego o simétrico do O1 em relação ao ponto médio, ó. Abertura exatamente aqui, joga pra cá, ó. Vai dar um pouquinho abaixo do arco, tá? Pouquinho abaixo, não precisa dar igual não, hein? Pouquinho abaixo aqui, ó, O2. Marquei. Abre de O2 até C. Abre de O2 até C e risca até B. Ó lá. Tá? Então, é esse aqui, ó. Aqui. E aqui. Então, veja, o arco capaz de um ângulo obtuso, de um ângulo aberto, é pequeno. O arco capaz de um ângulo agudo, de um ângulo fechado, é grande, tá? Porque quanto mais perto do objeto, maior você vai ter que ter a sua visão e menos lugares você vai ter para poder enxergar o objeto inteiro, tá? Então, pensa nisso. Gostou da informação? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.